Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, somente até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra lida nesta noite, Pai. Fale aos nossos corações, nos ensine, Senhor, a nos livrarmos desses frutos da carne, Pai, que por vezes assolam as nossas vidas, os nossos lares, Pai. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para os seus ensinamentos nesta noite, Pai. Usa-me conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Tira toda distração nesse momento da sua igreja, Pai. Estamos atentos e sedentos por ouvir a sua voz nesta noite, Pai. Eu já te agradeço, sabendo que o Senhor fará o renovo, a obra aqui neste local, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Nós já tivemos alguns frutos da carne pregados aqui, como ira, inveja, ciúmes, lascívia, e hoje nós vamos falar sobre idolatria, que por muitas vezes nós achamos que idolatria são apenas aquelas imagens que são comuns em igrejas católicas, apostólicas, romanas, mas nós remetemos a idolatria muito a imagens, mas nós vamos aprender nesta noite que idolatria é muito além de imagens. Eu vou pedir para que vocês, hoje a gente vai passear bastante na Bíblia, tá? Eu vou pedir para que vocês retrocedam um pouquinho lá em Romanos, capítulo 1, por gentileza, Romanos, capítulo de número 1, versículo 25. Romanos 1, versículo de número 25. Diz assim: Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a outra criatura. O significado da palavra ídolo significa inutilidade. Idolatria significa inutilidade. Nós, como servos e filhos de Deus, nós não precisamos de nada inútil na nossa vida. Nós precisamos do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Aquele que tem todo o poder. E o que significa ídolo? O que significa idolatria? Ídolo é qualquer coisa que nós mesmos criamos para ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. E nós vamos aprender aqui ao longo desta mensagem alguns tipos de idolatria e algumas consequências que a idolatria pode trazer para as nossas vidas. Vou pedir para que vocês vão lá em Isaías agora, Isaías capítulo 45, versículo de número 20. Isaías 45, 20. Isaías 45, 20 diz o seguinte: Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. A palavra de Deus nos ensina que há apenas um mediador entre nós e o Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a idolatria mais comum, a mais falada, que nós sempre remetemos quando falamos a palavra idolatria, é a de imagens, como eu falei para vocês. E essa é o primeiro tipo de idolatria que eu vou falar nessa noite, a idolatria de imagens. O que seria a idolatria de imagens? Como eu falei, ídolo é tudo aquilo que nós mesmos criamos. Não é criação do Senhor, é criação nossa. E nós sabemos que nós não somos criadores de nada que seja bom. Deus é o criador do universo, Deus é o que cria a nós mesmos, Deus é o que cria coisas boas. Se nós formos criarmos algo a partir do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso coração, não vai prestar. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso que cria coisas boas. Amém? E idolatria de imagens nada mais é do que você colocar em uma imagem, seja um santo, seja uma foto, você colocar nela um poder que ela não tem. O poder está nas mãos do Deus Todo-Poderoso.
O poder está nas mãos daquele que cria. O poder está nas mãos daquele que governa. O poder está nas mãos que cuida da sua casa, da sua família, que cuida da nossa igreja. O poder não está nas mãos de uma imagem. O poder não está nas mãos de uma foto. Aquela foto, aquela imagem, nada pode fazer para a sua vida. Nada pode fazer ao seu favor. Aquela foto não vai fazer mediação entre você e o Deus Pai Todo-Poderoso. O único que vai fazer mediação entre você e Deus Pai Todo-Poderoso é Jesus Cristo, que vivo está. Aquela foto, aquela imagem não está viva. Aquela foto, aquela imagem não tem poder. Aquela foto, aquela imagem, nada pode fazer ao seu favor, como nós lemos aqui no versículo 20. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeiras e fazem súplicas a um Deus, com letra minúscula, que não pode salvar. O nosso maior presente, a nossa maior herança é a salvação, é ter a morada eterna no céu. E esse Deus, com letra minúscula, esse ídolo que você mesmo cria no seu intelecto, na sua mente, nada pode fazer para te salvar. Não tem poder nenhum sobre ele. O poder que você acha que por vezes essa imagem, ou essa foto, ou essa figura tem, é você mesmo que coloca nele. Não é o Deus Pai Todo-Poderoso que coloca nele. Para que você precisa de uma imagem? Para que você precisa de uma foto? Para que você precisa de uma figura? Se você tem livre acesso ao Pai. Ele nos concedeu isso com a graça e a misericórdia todos os dias em nossas vidas. Amém? Então, a primeira idolatria que a gente falou aqui é a idolatria de imagens. Mas nós temos também a idolatria da natureza. E para isso eu vou pedir para que vocês estejam lá no Antigo Testamento ainda, em Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículos 16 a 19. Deuteronômio 4, 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Existe também, meus irmãos, além da idolatria de imagens, a idolatria da natureza. E eu trouxe aqui 2 exemplos que são muito conhecidos, inclusive. A astrologia é um exemplo de idolatria da natureza. A astrologia, ela se move a partir dos astros. Sol, lua, estrelas. A sua vida é planejada de acordo com o que o astro determina, com muitas aspas, para você. Só que quem criou os astros? Quem criou o sol? Quem criou a lua? Quem criou as estrelas? Há um poder muito maior sobre esses astros. Há um poder sobrenatural acima desses astros. E existe um outro tipo de idolatria chamada hinduísmo. É uma religião muito praticada na China, inclusive, que é uma idolatria aos animais. Alguns países do Oriente, a vaca, o animal, é sagrado. Existem pessoas que chegam a se curvar, e isso é verdade. Existem pessoas que chegam a se curvar perante uma vaca. Para mim, Ana, a vaca só serve para fazer churrasco. Amém? Amém. E se nós formos ver, hoje em dia, o mundo que nós vivemos, esses dias eu vi um anúncio de um condomínio de apartamentos que estavam à venda. E as áreas de lazer que tinham nesses condomínios, tinha piscina, tinha sauna, tinha quadra de esportes e tinha um espaço enorme, maravilhoso para animais. Não tinha parquinho para as crianças, não tinha área de lazer para as crianças, mas tinha uma área de lazer para animais. Isso é apenas um adendo que eu estou
dando aqui nessa mensagem porque Deus me trouxe isso à memória. Porque hoje em dia é muito comum vocês verem casais novos que acabaram de se casar, que não desejam ter filhos, mas desejam ter animais. Isso, se a gente não tomar conta, se a gente não tomar cuidado, isso acaba virando uma idolatria ao animal. Eu amo bichinho, amo cachorro, amo gato, eu amo os animais. Animal é criação do Senhor. É para a gente contemplar a natureza, como nós falamos da astrologia, o céu, a lua, as estrelas. É muito bonito você ver um pôr do sol, é muito bonito você ver no luar, mas é apenas para contemplação, não é para adoração. A adoração é somente para o nosso Deus. Você ter uma adoração ao seu animal, hoje em dia isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Existem pessoas que estão trocando crianças por animais. Existem pessoas que não têm mais sonhos de serem pais e mães porque têm medo do futuro, porque têm medo do que vai acontecer. Meus irmãos, a sua vida está na mão do Senhor. A nossa vida, a nossa família está na mão do Senhor. Não abra mão de ter um filho para ter um cachorro porque você tem medo do futuro. Você acaba criando uma idolatria para com o seu animal que não agrada ao Senhor. Uma coisa é você gostar de animais, ter um bichinho de estimação, isso é muito lícito. Outra coisa é você trocar a contemplação por adoração, como acontece com muitos países e muitas pessoas. Amém? Então nós temos a idolatria de imagens, a idolatria da natureza e nós temos também a idolatria de pessoas. Vou pedir para que vocês vão lá no Novo Testamento agora, em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, versículo 37. Diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui nesse texto fala muito sobre pai, sobre mãe, mas isso serve para qualquer pessoa. E ao meu ver, assim, essa é a idolatria que às vezes seja mais difícil de nós conseguirmos controlar na nossa vida. Porque nós temos amor pelas pessoas. Nós temos amor pela nossa família, nós temos amor pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelo nosso filho. E como que a gente consegue fazer com que isso não vire uma adoração excessiva, com que isso não vire uma idolatria excessiva? Existem casos de filhos que não conseguem se casar porque a mãe tem uma idolatria tão grande pelo filho que protege tanto, que guarda tanto, que o filho não consegue se libertar, não consegue ter a sua própria família. Assim como também existem idolatrias entre os casais. Dependência emocional, que é muito falado hoje em dia, isso tudo é uma idolatria que a gente cria pela pessoa que convive conosco. E essa idolatria de pessoas, ela vai muito além de família, de mãe, de pai, de namorado. Idolatria de pessoas também pode servir como uma idolatria a um político, por exemplo. Costumam até falar na internet, né? Eu não tenho político de estimação, e não é para ter mesmo. Porque nós podemos gostar de um, não gostar de outro, mas nós não devemos ter pessoas de estimação, porque ninguém vai ser o nosso ídolo. O nosso Deus poderoso é o único que nós devemos amar e adorar. Time de futebol, é lícito você ver jogo de futebol, você é o Maracanã, torcer para o seu time, gostar de assistir, gostar do esporte, mas tem pessoas que idolatram o time de futebol, tem pessoas que idolatram os seus times, tem pessoas que idolatram... Tem duas coisas no mundo que eu percebo que as pessoas idolatram muito: time de futebol e escola de samba. Se vocês verem escola de samba, é uma idolatria por aquilo, e as pessoas se doam por aquilo. E o time de futebol é a mesma coisa. A idolatria de pessoas vai muito além de família, de amigos, de relacionamentos afetuosos, amorosos. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós gostamos muito, para que isso não se torne uma idolatria. Eu não estou falando para você gostar menos de alguém ou você amar menos alguém. Deus é amor, meus irmãos. Mas como eu falei, existe uma diferença entre amar, existe uma diferença entre contemplar, existe uma diferença entre adorar. Nós não podemos criar algo em alguém, colocar poder em alguém que só Deus pode ter nas nossas vidas.
Se Deus permitir que você perca um ente querido, que você perca um filho, um esposo, que vai ser algo realmente muito dolorido na sua vida, a sua vida não pode acabar por causa disso. Porque se isso aconteceu, foi porque o Deus Pai Todo-Poderoso permitiu que isso acontecesse. Você não pode idolatrar essa pessoa a ponto de que se essa pessoa for antes de você, a sua vida acabou. A sua vida não acabou. Porque ela não é o seu ídolo. O seu Criador está cuidando de você. E existe algo também muito comum também hoje em dia, e esse algo se chama hedonismo. É algo que é passado às vezes desapercebido, mas que acontece muito em nosso meio, no mundo, enfim. Hedonismo nada mais é do que você idolatrar a si próprio. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou lindo, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Sem Deus você não é nada. Tudo que você é foi porque Deus permitiu, foi porque Deus te capacitou, foi porque Deus te criou, foi porque Deus te formou. Antes que você nascesse, Deus já tinha tudo planejado na sua vida. Tudo que você é para a glória dele. Existem muitos coachings por aí, até evangélicos mesmo, que às vezes rebaixam Jesus para exaltar a nós mesmos. Jesus atendeu o meu pedido porque eu orei sem cessar. Jesus atende nosso pedido porque nós oramos sem cessar? Pode atender. Mas não foi somente por causa de você e do seu esforço. Ele atendeu o seu pedido porque ele é soberano. Ele atendeu o seu pedido porque ele é pai, porque ele é zeloso, porque ele cuida de você, porque você está preparado para receber aquilo agora. Mas o hedonismo, ele toma conta do mundo. O hedonismo, ele toma conta da nossa sociedade, ele toma conta da vida que nos cerca. Porque nós estamos muito individualistas e nós achamos que nós podemos tudo. Mas sem Deus nós não podemos absolutamente nada. É Ele que rege as nossas vidas. Se Deus não quiser, nem amanhã você acorda. Então, nós não podemos criar ídolos através de pessoas, através da natureza, através de imagens, porque somente Ele é digno de toda adoração. Amém? E existe um outro tipo de idolatria, que é a idolatria de coisas, objetos. Mateus 6, retrocedam só um pouquinho, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu creio que essa idolatria de coisas, de objetos, enfim, aqui é mais comum, é a idolatria ao dinheiro. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar. As pessoas, se têm dinheiro, estão felizes, se não têm dinheiro, estão tristes. As pessoas, se têm emprego, estão felizes, se não têm emprego, estão tristes. Se a pessoa ganha bem, ela está feliz, se ela ganha mal, ela está triste. Quem rege a sua vida não é o dinheiro. Quem rege a sua vida não é o seu trabalho. Quem rege a sua vida não é porque você é rico ou porque você é pobre. Quem rege a sua vida não é porque você mora num local bom ou num local ruim. Quem rege a sua vida é o Senhor. Quem rege a sua vida, quem tem o controle da sua vida, quem planeja a sua vida, quem arquiteta a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Não é o dinheiro. Dinheiro é lícito você ter? Claro que é. É lícito você batalhar, acordar, estudar, se qualificar? Claro que é. Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Deus gosta de pessoas batalhadoras mesmo. Mas Ele não pode ser o Senhor da sua vida. Como nós lemos aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro foi apenas um exemplo que eu dei aqui, mas existem outras coisas que, por vezes, passam despercebidos na nossa mente, mas que acabam governando a nossa vida. Eu conheço uma pessoa que é muito viciada, mas é muito viciada mesmo em Netflix. A pessoa não sai de casa para ficar assistindo série final de semana inteiro. Ela fez da Netflix um ídolo para ela. Ela não tem mais relacionamento social, ela não tem mais amigos, ela não sabe mais nada que está acontecendo no mundo, porque ela fica ali naquele mundinho assistindo série, assistindo filme. E isso pode servir para um videogame, talvez. Meus irmãos, Netflix, videogame, nada disso é pecado, amém? Mas isso não pode se tornar o Senhor da sua vida. Isso não pode se tornar um ídolo na sua vida. Você não pode colocar poder sobre aquilo que você gosta, que você quer fazer, porque Deus não se agrada disso.
Você pode fazer, você pode assistir, você pode jogar, você pode brincar, mas a gente precisa ter cuidado para que isso não se torne um ídolo na nossa vida. Porque, por vezes, nós desejamos tanto alguma coisa que, quando a gente não tem aquilo, a gente se sente incompleto. A gente se sente feliz. Eu só vou ser feliz se eu tiver Netflix na minha casa. Eu só vou ser feliz se eu tiver o emprego dos meus sonhos. Eu só vou ser feliz se o meu esposo estiver do meu lado a todo tempo. Eu só vou ser feliz se o meu filho não sair de casa. Meus irmãos, você só vai ser feliz quando você for completamente preenchido pelo Senhor Jesus Cristo. Você só vai ser feliz, verdadeiramente, você só vai ser completo quando todo o amor de Jesus transbordar sobre você. Nada pode tomar o lugar que Jesus preparou para cada... Todos nós temos um espaço vazio aqui entre nós. E ele precisa ser preenchido por Jesus. Não adianta você querer preencher esse espaço com um videogame, com uma pessoa, com sexo, com dinheiro, porque nada disso vai preencher esse espaço. Somente Jesus vai preencher esse espaço. Amém? Eu vou pedir agora que vocês retrocedam novamente lá em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 2. Então, como eu falei, nós temos 4 tipos de idolatria. Idolatria de imagens, idolatria da natureza, idolatria de coisas e idolatria de pessoas. E agora nós vamos ver as consequências que essa idolatria pode trazer para as nossas vidas. Jeremias 2, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Desde sempre, meus irmãos, isso não é de agora, desde o Antigo Testamento, que Deus já vem alertando ao seu povo sobre a idolatria. O povo de Israel, vira e mexe, caía no pecado da idolatria. Caía no pecado de adorar outros deuses, que na verdade naquela época não eram nem deuses, eram demônios. Caíam no pecado de fazerem postes, ídolos para aqueles deuses. E Deus já vinha alertando o seu povo sobre esse pecado da idolatria. E não é diferente hoje em dia, Deus vem nos alertando, porque naquela época esses deuses, com letra minúscula, obviamente, eram uns. Na nossa época, esses deuses, eles por vezes vêm como algo bom para as nossas vidas. Ou quem não vai gostar de ter um emprego dos sonhos, de ter um salário dos sonhos, de ter um carro bonito, de ter uma casa bonita? Isso pode se tornar um ídolo para nós também. E Deus vem nos alertando desde sempre sobre esse pecado. O que nós, por vezes, não temos consciência é que um pecado gera outro pecado, que gera outro pecado, que gera outro pecado. E quando você vê, está uma bola de neve. Vamos imaginar uma árvore, um pé de manga na sua casa. Você tem uma mangueira na sua casa. E aí, de tempos em tempos, vai dar fruto, vai dar manga. Você vai lá, vai pegar a sua manga e a árvore vai ficar sem fruto nenhum. E daqui a um tempo vai dar manga de novo. É como se essas mangas fossem os seus pecados. Se você for até a árvore e arrancar todas as mangas, você acha que você está livre do pecado. Mas Deus quer arrancar a raiz. De onde esse pecado que você está praticando, essa idolatria que você está praticando vem? De nada adianta você arrancar os frutos se de tempos em tempos eles vão aparecer de novo. E às vezes na nossa mente, não, parei de idolatrar o meu carro, vou vender o meu carro. Mas daqui a pouco você está idolatrando outra coisa. Não, vou parar de idolatrar o meu filho casou, deixa ele lá. Daqui a pouco você está idolatrando outra coisa. Mas qual é a raiz disso? De onde vem isso? E Deus quer tratar isso na raiz aqui nesta noite. Deus quer nos tratar na raiz. Deus quer arrancar aquele mal que por vezes nós não conseguimos ver de onde vem. E Deus, ele, assim como nós devemos ser fincados na raiz com Deus, nós também devemos arrancar na raiz aquilo que não provém dele. E a idolatria é um desses pecados que nós devemos arrancar da raiz. E Deus, ele não... Como eu falei de raiz, Deus ele não quer apenas nos moldar para que nós tenhamos comportamentos sem idolatria. Porque isso seria até, vou usar uma comparação bem esdrúxula aqui, isso seria uma forma de adestramento, tipo o que a gente faz com um cachorrinho.
Deus não quer nos moldar, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Porque, por vezes, muitas pessoas que estão lá fora acham que ser crente é isso. Você não pode usar roupa curta, você não pode beber, você não pode ir para o bar, você não pode fumar. Mas Deus quer mudar muito além disso. Deus quer arrancar da raiz, Deus quer te dar um coração novo, Deus quer te dar um renovo, Deus quer transformar a sua mente, Deus quer te renovar a mente. Não basta você tirar velhos hábitos, porque você vai ser um cristão com hábitos do mundo. Deus quer te dar tudo novo, um coração novo, uma mente nova, para que a partir daí você consiga, de fato, arrancar da raiz aquela idolatria, aquilo que você tem no seu coração. E Deus, Ele nos criou para nós sermos adoradores, amém? Nós somos adoradores, mas nós devemos ser adoradores a Ele. E se essa raiz não for arrancada, nós passaremos a ser adoradores daquilo que não provém de Deus. Nós passaremos a ser adoradores de ídolos, de pessoas, de coisas, de astros, de animais, de dinheiro, de sexo, até do próprio amor. Então, Deus quer tratar a igreja em relação à idolatria, mas arrancando da raiz. E aqui no versículo 13, Deus estava alertando o povo que ele tinha cometido 2 males. E o primeiro abandonaram a mim a fonte de água viva. E o segundo cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Quando nós abandonamos ao Senhor, como nós fomos criados para sermos adoradores, nós acabamos por criar algo para ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Porque quando nós abandonamos a Deus, nós sentimos a necessidade de adorar a outra coisa. Aqui, nesse caso, o povo tinha água viva, mas como ele tinha abandonado a água viva, ele teve necessidade de criar algo para tomar o lugar daquela água viva. E eles criaram o quê? Cisternas. Mas as cisternas eram o quê? Rachadas. Porque tudo que a gente cria não vai dar certo. Tudo que a gente cria para colocar no lugar do Senhor não vai dar certo. Esse povo aqui, ele trocou a água viva para beber uma água de uma cisterna rachada, que provavelmente a água vinha com barro, com pedra, com areia. E por que a gente às vezes faz isso? Deus nos dá água viva. Ele nos fornece água viva todos os dias, se nós quisermos. E por que às vezes nós trocamos essa água viva que Ele nos dá para colocar o poder em outro, para adorar outro, para beber água com barro, para ter um outro ídolo? Nós já temos a Jesus, nós já temos ao Deus Todo-Poderoso. Por que nós trocamos a água viva por aquele ídolo que nada pode fazer por nós? Muito pelo contrário. E agora eu quero falar com vocês sobre as consequências que isso traz para as nossas vidas, quando nós tiramos Deus da nossa vida e colocamos outros ídolos no lugar de Deus. Amém? E uma das consequências da idolatria é a destruição das relações. Algo muito interessante que eu ouvi uma vez de uma pregação que eu estava ouvindo pelo YouTube, de um pregador muito conhecido, inclusive. E Deus me trouxe isso à memória hoje, quando eu estava preparando esse esboço. A gente só dá valor àquilo que tem a imagem de Deus. Olha que interessante. A gente só dá valor àquilo que tem a imagem de Deus. O problema é, quem é o seu Deus? Se o seu ídolo for o dinheiro, você só vai dar valor a pessoas ricas. Se o seu ídolo for a sensualidade, o sexo, você só vai dar valor a pessoas bonitas, a pessoas sensuais. Se o seu ídolo for o seu filho, você só vai dar valor a ele, vai deixar toda a sua família para trás. Se o seu ídolo for conhecimento, você só vai dar valor a pessoas letradas. E Deus veio para desconfigurar tudo isso. Porque Deus dá valor àquele que todo mundo acha que não tem valor. Deus dá valor ao pequeno, Deus dá valor ao humilde. Quem é o seu Deus? Quando o nosso Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, nós damos valor a tudo aquilo que Ele também dá. Quando o nosso Deus é o nosso ídolo, nós por vezes damos valor apenas àquilo que nos convém. Comece a enxergar com outros olhos aquelas pessoas que às vezes você não dá nada por ela. Justamente porque ela não tem aquilo que o seu ídolo te fornece. Se aquela pessoa não tem dinheiro para você, não vale, porque
Seu ídolo é o dinheiro e para você só valoriza aquelas pessoas que são ricas. Mas Deus está dizendo para a igreja nesta noite: adore somente a mim, porque eu dou valor a todos vocês. Não tenha nenhum ídolo, porque a gente só vai realmente dar importância àquilo que a gente adora, àquilo que a gente louva. Se o seu ídolo não for o Deus Pai Todo-Poderoso, você só vai dar valor àquilo que não importa. Você não vai dar valor àquilo que realmente vale a pena. E Deus dá valor aos pequenos, justamente para mostrar que todos nós valemos a pena. Todos nós somos dignos de ser amados, todos nós somos dignos de ter uma igreja, de viver em comunhão, de termos amigos. E Deus quer isso, que nós possamos dar valor a pessoas que às vezes são esquecidas lá fora. Justamente porque o mundo está tão enraizado com tantos ídolos que elas acabam perdendo os seus valores, que são valores de Deus, porque o mundo não enxerga isso. Que essa igreja aqui seja um local que nós possamos abraçar pessoas que não tenham valor lá fora, mas que vai ter valor aqui dentro, porque nós enxergamos Jesus nelas. Então, a primeira consequência da idolatria é a destruição de relações. Porque quando você começa a dar valor àquilo que somente o seu ídolo te fornece, você não vai dar valor a ninguém. Você só vai dar valor àquilo que te convém. E Deus está dizendo nesta noite que todos nós somos valorosos para Ele. Amém? Vá lá em Salmos 115, versículo 2. Salmos 115, versículo 2. Diz assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. A segunda consequência da idolatria a primeira é destruição de relacionamentos, e a segunda consequência é você, consequentemente, acaba se tornando parecido com o seu ídolo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente possui características vindas do alto. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente tem intimidade do Senhor, mais Ele vai nos moldando, mais Ele vai nos forjando e mais Ele vai nos dando características que são provenientes dEle. Agora, se o seu ídolo for algo que não seja Deus, você vai acabar se tornando como seu ídolo. Se o seu ídolo for a sensualidade, for o sexo, você vai se tornar uma pessoa promíscua. Se o seu ídolo for o dinheiro, você vai acabar se tornando uma pessoa soberba. Se o seu ídolo for o seu filho, você vai acabar se tornando uma pessoa ciumenta. Aquilo que a gente idolatra, aquilo que a gente adora, aquilo que a gente coloca o poder, a gente acaba se tornando parecido com ela. Existe até uma frase muito interessante que eu gosto, que nós pessoas, nós acabamos tendo muita influência na vida do nosso próximo. Então, é importante que nós saibamos com quem nos relacionar. Porque se você se junta a uma pessoa inteligente, você acaba se tornando inteligente. Se você se junta com uma pessoa murmuradora, você acaba se tornando um murmurador. Se você se junta com uma pessoa egoísta, você acaba se tornando egoísta, porque nós influenciamos o próximo. E quanto mais nós adoramos a Deus, temos as características vindas do alto, que Ele mesmo nos fornece, mais pessoas vão se juntar a nós e mais pessoas vão ficar parecidas com Deus. Mais pessoas vão se juntar a nós e mais pessoas vão querer conhecer Jesus. Quem é o seu ídolo? A quem você se espelha? Se você se espelha em algo que não seja o Deus Pai Todo-Poderoso, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja um astro, comece a se ligar nisso, porque você vai ficar parecido com isso. E aqui, no versículo 8, diz o seguinte: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Nós acabamos nos tornando semelhantes àquilo que nós adoramos, àquilo que nós idolatramos. E nós fomos feitos para sermos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Porque somente Ele é digno de adoração.
Quanto mais a gente se afastar dele, mais dar valor ao nosso ídolo, mais a gente vai ficar diferente de Jesus e mais parecido com o ídolo nós vamos ficar. Por vezes as pessoas se aproximam de Deus achando que ele é gênio da lâmpada, né? Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Por vezes nós nos achamos muito inteligentes e muito sábios e falamos para Deus, Deus, aqui está o meu plano, ó, planejei tudinho, tá assim, desse jeito, abençoa. Mas, dê um pulinho lá no versículo 3, perdão. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. A diferença primordial entre Deus e um ídolo é que Deus faz a vontade dele. E o ídolo, por vezes, acaba fazendo a sua vontade. Por isso que para a gente é mais fácil adorar e servir um ídolo do que a Deus. Porque a gente não gosta de ser contrariado. Só que Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus não é um gênio da lâmpada que nós vamos chegar e falar, eu quero isso, isso e isso. Ou Deus não é aquele que nós vamos chegar com o nosso plano perfeito e falar assim, abençoa aqui, Senhor. Deus é aquele que vem com um plano perfeito para você e fala, vem comigo que eu vou te ajudar. Vem comigo que eu vou te ajudar a caminhar. Vem comigo que eu vou te direcionar. Faz parte disso aqui que eu planejei para você, porque é perfeito, porque é bom. E o ídolo não. O ídolo vai chegar até você e vai fazer o que você quer. Só que a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável como a do Senhor. A nossa vontade é falha. A nossa vontade é enganosa. Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável. E Ele faz como lhe agrada, porque Ele é soberano. Ele é quem sabe o melhor para as nossas vidas, não é o seu ídolo. Não é para a gente fazer plano e mostrar para Deus. Deixa Deus mostrar o plano dEle para você. Porque o plano dEle é que é perfeito. O que Ele tem para a sua vida é que é perfeito. Porque quando a gente tem um ídolo, se a gente mostra o nosso plano para o nosso ídolo, ok, ele vai adorar. Porque está tudo errado mesmo. Mas por vezes nós temos planos que Deus fala, não. Mas Ele tem algo melhor para você. É Ele quem planeja a sua vida. Ele faz o que lhe agrada, porque Ele é soberano. Ele que é digno de adoração. Ele que é digno de louvor. Ele é que governa tudo, não é o seu ídolo. Fazer tudo que você quer, tudo que te agrada, não é amor. Amor é ensinamento, amor é exortação também. Você pai, você mãe, você deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer? Isso não é amor. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? As duas consequências, destruição de relações e você acaba se tornando parecido com o seu ídolo quando você idolatra algo. Agora, outra consequência é destruição do nosso estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui que eu até anotei para não esquecer. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu alguma reportagem, algum vídeo dizendo que Coca-Cola faz mal. Amém? Todo mundo aqui já ouviu isso. Tem até aqueles experimentos que colocam um negócio na Coca-Cola, o negócio se destrói, para causar um impacto no que a Coca-Cola pode fazer no seu organismo, enfim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo acredita realmente que Coca-Cola faz mal, mas ninguém para de beber Coca-Cola. Se você vai numa pizzaria, suco não combina com pizza não, Coca-Cola combina. Se você vai no aniversário e tem Toby ao invés de Guaraná, de Coca-Cola, você reclama. Porque todo mundo gosta de Coca-Cola. Mas todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal. Mas ninguém para de beber Coca-Cola. Porque nós somos tão falhos, meus irmãos, que nós não nos guiamos por aquilo que a gente pensa. A gente se guia por aquilo que a gente ama. Se a gente ama a Coca-Cola, a gente sabe que ela faz mal, mas a gente ama. E a gente não vai parar de beber. Se você sabe que aquele seu ídolo te faz mal, o dinheiro, a sensualidade, a idolatria pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, você sabe que aquilo pode te causar algo ruim, mas você ama tanto que você não consegue se livrar daquilo. O exemplo da Coca-Cola foi um exemplo bobo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Não basta nós pensarmos em Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Nós precisamos amar a Deus. Porque é isso que vai nos impulsionar a amar e adorar somente a Ele.
É isso que vai nos impulsionar a buscar somente a Ele. Quando a gente chama verdadeiramente, com todo o nosso coração, o Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nenhum ídolo. E como que nós conseguimos isso se nós somos tão falhos? Permita-se que o Senhor coloque um coração novo dentro de você. Permita-se que o Senhor renove a sua mente, como eu falei lá atrás. Porque a idolatria, ela destrói o seu estilo de vida. Você sabe que é errado, mas você ama tanto que você não consegue largar. Comece a amar o Senhor Jesus dessa forma. Ama tanto que você não consegue largar. Eu amo tanto Jesus que eu não consigo mais parar de fazer a obra. Eu amo tanto Jesus que eu não largo mais meu ministério. Eu amo tanto Jesus que eu não aguento mais ficar sem vir à igreja. Eu amo tanto Jesus que eu não consigo mais ficar longe dos meus irmãos. Eu amo tanto Jesus que eu não consigo parar de evangelizar. E assim Deus vai nos moldando, Deus vai nos guiando. E Deus vai nos mostrando que não há poder em mais ninguém, somente nele. E Deus vai nos mostrando que não há ídolo que tenha poder, somente Ele. Deus vai nos mostrando que não há santo que faça milagre, somente Ele. Amém? E a última consequência, vamos relembrar aqui. As consequências: destruição de relacionamentos, você se torna parecido com o seu ídolo, você destrói o seu estilo de vida. E a última consequência é muito pesada, porque a última consequência é a morte. Idolatria causa morte, meus irmãos. O pecado, ele gera morte. E a idolatria é um pecado, então ele vai gerar a morte. Como eu falei anteriormente, um pecado gera outro pecado, que gera outro pecado, e vai gerar a morte. É a consequência do pecado, é a morte. E por que então, por vezes nós pensamos, por que Deus exige, se assim eu posso dizer, essa adoração somente a Ele? Por que Deus quer tanto que a gente o ame somente a Ele? Será que Deus é carente? Não, você não pode amar mais ninguém, somente a mim. Faz um louvor só para mim. Faz uma ministração só para mim. Adore somente a mim, senão eu vou brigar com você. Deus não é assim. Deus é tão soberano que Ele exige, eu acho que eu vou usar esse verbo mesmo, Ele exige que nós o adoremos e o amemos mais por nós do que por Ele mesmo. Porque Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso amor, Deus já é completo. Deus é perfeito. Deus é soberano. Mas Ele nos ama tanto, tanto, mas tanto, que Ele exige isso de nós, porque Ele sabe que se outra coisa ocupar o lugar dele nos nossos corações, nós vamos morrer. Ele sabe que se outro ídolo ocupar o lugar nos nossos corações, nós vamos morrer. Ele exige adoração, Ele exige amor, Ele exige louvor somente a Ele, porque Ele sabe que sem Ele nós não somos nada. Ele sabe que sem Ele nós vamos morrer. Ele sabe que sem Ele nós vamos criar outros ídolos, vamos colocar poder que não existe em outros ídolos, e isso vai gerar morte. Quando nós adoramos somente ao Senhor, quando nós louvamos somente ao Senhor, quando aquele espaço vazio no nosso coração é preenchido somente pelo Senhor, isso vai gerar vida. Eu costumo até brincar, dizer que o crente é realmente privilegiado, porque nós somos os únicos que morremos e continuamos vivos. Porque a gente vai morrer e vai estar vivão lá no céu. Todo mundo bonito, mais bonito ainda, olha que coisa linda. Você vai morrer e vai ficar mais bonito ainda. Porque quando nós temos somente ao Senhor, nós temos vida. Quando nós temos ídolos, nós vamos gerar morte. E Deus não quer que nós o amemos somente por carência. Nós é que somos carentes, Deus não é carente. Deus não quer que nós o amemos ou o louvemos porque Ele é soberbo, muito pelo contrário. Deus quer que nós o amemos e o louvemos e ninguém ocupe o lugar dele no nosso coração, porque Ele está nos cuidando de nós para que os nossos ídolos não nos levem à morte. Ele está cuidando de nós, gerando vida em nossos corações, gerando renovação da nossa mente, do nosso coração, para que o pecado não nos leve à morte. E eu faço novamente essa pergunta para a igreja. Nós temos acesso à fonte de água viva. E por que você troca a fonte de água viva por uma água de barro de uma cisterna rachada que não vai te trazer absolutamente nada?
Por que nós, por vezes, colocamos ídolos e criamos? Porque o ídolo ele é criado pelo homem, como eu falei. Por que nós criamos algo para as nossas vidas para ocupar aquele espaço que somente Deus pode ocupar? Se você tem um espaço vazio no seu coração, na sua mente, na sua vida, deixa que Deus preencha esse espaço. Porque Ele é infinito. Deus é infinito. Ele vai preencher o espaço que for. Agora, se você tem um espaço muito grande no seu coração, não adianta você preenchê-lo com dinheiro. Não adianta você preenchê-lo com sexo. Não adianta você preenchê-lo com pessoas. Porque quanto mais você preencher, mais você vai precisar. Porque Ele não vai completar. Jesus é que nos completa. O Senhor é que nos completa. Como eu disse, Ele é infinito. O espaço vazio, a tristeza, a angústia pode estar enorme no seu coração. Mas quando você permite que Deus preencha, você vai se sentir completo. Você não vai precisar de nenhum ídolo para preencher o lugar que é de Jesus. Quando Jesus nos criou, Ele já nos criou, eu posso dizer que Ele já nos criou com esse buraco mesmo, para ser preenchido por Ele. Porque Ele sabe que se a gente preencher com outras coisas, isso vai gerar morte. E é por isso que Ele quer que nós o louvemos, o adoremos, o amemos. Para que isso gere em nós vida. E quando nós temos verdadeiramente na nossa mente que nós não precisamos botar poder em nada, que o poder vem somente dEle, as coisas começam a fluir em nossas vidas. Amém? Eu quero chamar os irmãos de louvor. Então, nesta noite, meus irmãos, eu quero que vocês... Seja uma noite de reflexão também, para que vocês reflitam, pensem, tragam à memória aquilo que por vezes está tomando muito conta do seu pensamento, do seu coração, da sua vida, que quanto mais você preenche, parece que mais vazio você está, que quanto mais você enche, parece que mais vazio você está, aquilo que ocupa os seus pensamentos, às vezes pode ser um problema, às vezes o seu ídolo pode ser um problema que não tem fim. Às vezes é um problema que vem perdurando na sua vida por anos e anos. Existem pessoas que vivem problemas por anos e anos. E que quando o problema cessa, parece que a pessoa não sabe nem mais viver. Porque ela já está tão acostumada a viver com aquele problema, que quando o problema finalmente cessa, ela não sabe mais viver sem aquele problema. Ela fez do problema dela um ídolo. Comece a trazer à memória aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que ocupa o seu coração, aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar dentro de você. Aquilo que você ama muito, que você não consegue largar. Deus é livre, o amor é livre, Deus nos fez livres. Deus não quer que nós coloquemos poder em ninguém, porque ninguém tem poder de nada. Nenhuma coisa tem poder de nada. Nenhum astro tem poder de nada. Ele é o único soberano que tem poder sobre todas as coisas. Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto você estiver louvando ao Senhor, peça para Ele tirar do seu coração tudo aquilo que está ocupando o lugar dele no seu coração. Amém?